Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da série Notáveis do Marketing, Money Report, Money Talks. Eu estou aqui com Jorge Rivelino, diretora de marketing, soluções e produtos, ou é produtos e soluções? Produtos e soluções. Produtos e soluções da Simpress, que é uma empresa que atua basicamente no mercado corporativo, né? Então hoje nós vamos mergulhar profundamente para entender como é que se faz o chamado marketing B2B, como é que se traz clientes corporativos para dentro de casa. Jorge, bem-vinda. Vamos falar um pouco desse desafio gigantesco. Como é que é isso aí? Obrigada, primeiro prazer, obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Falar um pouquinho de quem que é a Simpress, né? Então, a Simpress é hoje uma empresa que atua 100% no mercado corporativo. Ela é uma empresa do Grupo HP, líder de mercado e que é especialista na oferta de outsourcing de equipamentos de TI e está hoje já há mais de 20 anos no mercado atuando com essa solução. Nós ampliamos a nossa oferta, hoje a gente trabalha com 4 pilares de negócio, o que a gente chama de SimPC, que é o outsourcing de PCs e notebooks, o Sim Printer, que é o outsourcing de impressão, o Sim Mobile, que é o outsourcing de smartphones e tablets, e o Sim Automation, que daí vai para uma área mais de automação, que são impressoras de etiquetas, impressoras térmicas, crachás e também toda a parte de coletores de dados. Nossa missão hoje é 100% trazer clientes do mercado corporativo. A gente atua em médias e grandes contas. Depois a gente tem um canal de parceiros, revendedores e agentes digitais que trabalham no small business. Agora, como o nome sugere, começou com o outsourcing de impressoras, né? Sim, a gente ficou basicamente até 2018 focados em impressão. E foi quando a gente percebeu que a nossa plataforma de soluções ela era muito robusta para agregar outros produtos, né? E o próprio mercado começou a demandar da gente a inclusão de outros equipamentos de TI. E há 3 anos atrás, quase 4 agora, a gente já trabalha com esses outros pilares que eu falei que não são de impressão. E hoje eles já representam 30% do faturamento da companhia. Então, a plataforma deu essa possibilidade da gente acabar incluindo outros equipamentos. Isso coincidiu com a pandemia? Foi um reflexo da pandemia? Foi uma oportunidade que surgiu durante a pandemia? Ou não tem nada a ver com a pandemia? A gente já estava pronto antes da pandemia. Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha lançado a oferta de PCs e notebooks e a oferta de smartphone. O que veio durante a pandemia foi a oferta de automação. Essa, sim, com a parte toda de coletores de dados, né? A indústria começou a trabalhar muito essa automatização e transformação digital. Então, essa, sim, a gente criou logo no meio da pandemia, mas as outras a gente já estava preparado. E, por sorte, durante a pandemia, a gente acabou alavancando essas oportunidades porque elas estavam já prontas para o mercado. Que se a gente fosse começar lá, provavelmente a gente ia perder o timing. Nesse momento, teve muito home office, né? Isso também ajudou a vender as soluções ou não? A solução de PCs e notebooks, sim, porque a gente teve um boom, acho que faltou muito PC no mercado, então a gente teve muita demanda. Ainda não estava muito claro como que ia ser esse comportamento do usuário naquela época, né? Então as empresas não estavam preocupadas em atender o usuário na casa dele. Hoje isso já é premissa. Hoje, se você não tiver uma solução que atenda o colaborador aonde ele estiver, garantindo que ele tenha o suporte e a operação dele não pare, porque o notebook, por exemplo, quebrou, hoje já é premissa e você precisa ter essa solução integrada na sua oferta. Naquela época ainda não se sabia muito, então não tinha esse exercício de você ir até a casa do colaborador para fazer o atendimento lá, né? Ainda estava naquela mentalidade de que você centralizava o envio para um CNPJ da companhia e a companhia tinha essa missão de fazer a distribuição dos equipamentos. Então a gente atendeu nessa modalidade e logo que percebemos a oportunidade de mudar, de ampliar a nossa oferta para uma solução na casa do colaborador, a gente acabou adotando e hoje a gente tem uma grande massa aí de clientes que a gente já faz esse atendimento em loco. Você falou em pequenas e médias contas, porque as grandes eu acho que estão naquele oceano para lá de vermelho, né? Todo mundo vai em cima dessas grandes empresas. Agora, como é que vocês chegam a essa média, essa pequena empresa que precisam de outsourcing desses produtos de TI?
As grandes, elas já são nossos clientes de impressão, então a gente tem um facilitador de poder trabalhar o cross-selling nessas contas. E sim, elas são contas muito assediadas, todo mundo trabalha, mas quando você faz um bom trabalho em um pilar, a facilidade de você poder crescer em outro, ela é muito maior. Hoje são 2.000 clientes ativos que a gente tem essa possibilidade de crescimento. Trabalhar com as médias, a gente trabalha muito com eventos, né? Porque a média você tem ela espalhada pelo Brasil, então não são contas fáceis, nomeadas, que você encontra facilmente num acesso de um evento. O evento acaba sempre também priorizando as grandes empresas. Então, a gente faz muito evento presencial agora. A gente também fez muita coisa durante a pandemia e conseguimos ter eventos online, trazendo uma massa de clientes que a gente também não tinha muita facilidade de atingir. Muito trabalho de imprensa, muito trabalho de digital, então é um mix de soluções, de ferramentas que você tem que usar de marketing para poder efetivamente impactar empresas que não estão ali no teu radar no dia a dia. Então, ferramentas de redes sociais, a gente está em todas, a gente precisa desse trabalho, estamos focando muito em conteúdo, porque é o conteúdo que gera essa atenção, é o conteúdo que chama esse usuário novo que não conhece muito das novas modalidades de contratação, então a gente trabalha muito fortemente em todos esses pilares. E quais são as necessidades desse cliente corporativo? Hoje, o que eles estão procurando mais? Houve alguma mudança da pandemia para cá em termos de busca de produtos? Como é que está esse mercado de maneira geral? Tá. A média empresa, ela tem um grande problema que é o recurso, né? A mão de obra de TI. Então, quando a gente fala que a mão de obra de TI está escassa e ele precisa entregar aquilo que é estratégico para o negócio, precisa garantir que todos os colaboradores estejam com os recursos que precisam para fazer um bom trabalho. Ele precisa de tirar ali do radar dele de gestão coisas que não agreguem para o negócio. Então, sim, há uma movimentação muito grande pela contratação de serviços de PCs e notebooks, onde ele entrega a chave e a gente assume a gestão disso para ele. Há, sim, uma demanda gigantesca também para outsourcing de mobilidade. Então, você tem grandes times de vendas espalhados pelo Brasil, quebrou o device de um time, de um executivo desses, como é que você faz se aquilo ali é ferramenta de trabalho, está diretamente ligado ao negócio dele, ele precisa daquilo para colocar um pedido ou para ler uma entrega que ele fez. Então, essas ferramentas se tornaram muito críticas para a sobrevivência das companhias, né? Principalmente as médias que não têm big times de TI. Então, a gente entra com toda essa camada e acaba conseguindo apoiar eles em grande parte desses serviços. Cada vez mais a gente agregando serviços, fazendo uma central de monitoramento para poder acompanhar a performance de PCs e notes, poder levar reportes estruturados para melhoria de performance do usuário. Na mobilidade, a gente garantir que tem soluções tanto para uma loja, num ponto de venda, quanto para a equipe interna do cliente. Então, hoje a gente consegue trabalhar com uma gama muito grande de soluções e certamente atingir bastante a necessidade da média empresa. Eu imagino que os PCs das empresas de maneira geral precisem de alguns softwares específicos de gestão e talvez os celulares precisem de alguns aplicativos. Vocês já entregam desse jeito, customizado, ou a empresa precisa fazer essa customização? Então, hoje a gente consegue entregar, tanto em PC quanto em mobile, a imagem que o cliente tiver necessidade de trabalhar, né? Com os aplicativos que ele precisa, com as necessidades que ele tem do dia a dia, mas os nossos softwares principais de gestão, eles são os MDMs tradicionais de mercado, né, que são os MDMs que a gente entrega. A gente também tem alguns agentes que ajudam a gente a fazer esse monitoramento, mas a camada ali de serviço daquele aplicativo que vai estar ali na ponta para ele fazer uma operação, não. Isso a gente acaba pegando o que o cliente usa e garantindo que esse item vai estar dentro do device que a gente entrega para ele. Quer dizer, então, que a comodidade ela não é somente, digamos, de não utilizar todo o CAPEX de uma vez só e não precisar se preocupar com a mão de obra de consertos e reparos, mas também a pessoa não precisa nem ter um departamento para ficar atualizando os aplicativos. Vocês já entregam um pacote completo? A gente já entrega. A gente consegue hoje fazer
enfim, todos os tamanhos, né? Se o cliente tem a necessidade de fazer parte desse trabalho porque tem uma equipe interna dedicada e não quer abrir mão dessa equipe, a gente consegue entregar essa oferta. Se ele precisa de um gerenciamento, de uma central de monitoramento, ajudando ele a entender quais são os devices que ele precisa trocar, ou ampliar a bateria, ou fazer algum atendimento porque a bateria tá com problema, alguma intervenção, a gente também tem essa solução hoje completa para poder entregar até o final. Bom, vamos supor que a empresa X feche o contrato com vocês hoje. Qual é o time frame até entregar tudo que se encomendou? É o cronograma do cliente, né? Então, tem clientes que fazem rollout em 60 dias, tem clientes que precisam fazer rollout em 1 ano. Então, a gente também ajusta o desenho, né? A gente tem hoje uma estrutura de projetos para poder garantir que o cronograma que o cliente tem necessidade, ainda mais quando você fala de notebook, que ele quer tirar o outro para colocar o novo, né? Não quer ter impacto. Então, tudo isso precisa ser muito casado com a necessidade dele e o cronograma dele. Mas e se o cliente quiser uma coisa num prazo impossível, tipo 1 semana? A gente já fez. Já? Qual foi o prazo mínimo que vocês conseguiram? Já fizemos em 1 semana. 1 semana? 1 semana. O cliente abriu a oportunidade já com esse desafio. E a gente abriu exceção para trabalhar numa velocidade com um PMO dedicado para garantir que todas as áreas da companhia conseguissem fazer suas etapas em tempo recorde, e a gente já fez. A gente não recomenda, porque o estresse é grande, né, do lado do cliente principalmente, mas eu acho que quando tem uma necessidade, porque é pontual, vou abrir uma loja amanhã, isso a gente vive bastante, né? Vou abrir uma loja amanhã, TI foi o último a saber, a gente consegue fazer essas manobras e consegue dar esse atendimento quando é necessário. E como é que foi sair do fornecimento de impressoras para ir para fornecer uma gama mais ampla? Qual foi a adaptação que vocês tiveram que fazer dentro da empresa? Porque uma coisa é você ter o time de manutenção de impressoras, outra coisa é de repente de um PC, ou de um notebook, ou mesmo de um smartphone. Então, como é que foi essa transição aí? A gente acabou construindo nesses 20 anos uma plataforma muito robusta para prestar serviço de impressão. Você imagina que a impressora ela tem hoje um chip que ela te avisa que foi retirado um toner e você proativamente consegue mandar o próximo sem que o cliente ligue para te pedir um toner. Hoje tem soluções que você já consegue visualizar que você precisa fazer uma manutenção preventiva. Então, com o time de campo, você já consegue programar visitas conforme eles vão fazendo outros atendimentos. Então, a plataforma que a gente criou, ela tem inteligência artificial, ela tem machine learning, ela ajuda a gente a ser muito preditivo. Quando a gente decidiu incluir outros equipamentos nessa plataforma, a gente entendeu que a gente já estava com uma solução muito robusta, né? E que era possível, sim, a gente incluir outros produtos sem ter uma grande mudança na nossa operação. Óbvio, o PC, o notebook, ele exige outra camada de serviço, ele exige que você tenha cobertura, né? Você precisa atender o cliente aonde ele estiver, então você tem que ter cobertura. A gente já tinha essa cobertura e essa capilaridade com o nosso time técnico para a impressora. Hoje, o mesmo time que atende impressão é o mesmo time que atende o hardware, né, de PCs e notebooks, então ele consegue fazer esse atendimento. Muita coisa se resolve em N1, então você não necessariamente precisa ir até lá fazer um site, ou você tem alguma solução que você coloca um backup na ponta enquanto essa máquina volta para um laboratório. Então, hoje a gente conseguiu criar uma estrutura, ainda mantendo essa mesma plataforma, mantendo o mesmo time, sinergia, e dando essa possibilidade do cliente fazer a gestão de diferentes equipamentos numa única plataforma, que é uma plataforma que a gente chama de UX, onde ele consegue ver os SLAs, independente de ser de impressão, independente de ser de mobile, e a gente acaba construindo hoje os projetos prevendo isso. Não posso parar na ponta, o cliente contratou esse SLA, então eu preciso garantir talvez com backup ou talvez com alguma ativação de alguma outra solução. O que é SLA? Service Level Agreement, que é o serviço o tempo de atendimento que a gente faz e de solução, né? Então o cliente ele pede, quando ele vai contratar, tem operações que são muito críticas, que ele precisa que seja reparado em 2 horas. Você não consegue, pela logística brasileira, fazer um atendimento tão rápido, então você coloca você duplica ou você coloca um backup que pode ser ativado rapidamente para não parar a operação. E hoje a gente tem na nossa estrutura, a gente atende 83%
de todo o Brasil com mão de obra própria, técnico próprio. O restante a gente faz com parceiros, mas são parceiros que estão integrados nos nossos sistemas, entendem quais são os SLAs fechados e se tem um compromisso, né, de garantir esse SLA. E hoje uma coisa que a gente também faz, que é um diferencial muito grande da Simpress, é que no nosso contrato a gente estabelece multas se a gente não cumprir o SLA. Então, acho que hoje o que o cliente quer, muito mais do que a tecnologia A ou B, né, ele quer a garantia de que o provedor que se tornar parceiro dele por 36, 48, 60 meses, seja alguém que tenha essa estrutura e essa capilaridade para conseguir garantir aquilo que a gente propõe. Né? Então, no papel tudo é fácil, né? Mas qual é a estrutura, qual é a capilaridade, qual é a retaguarda que você tem para assegurar essa prestação de serviço ao longo desses anos de contrato que a gente vai fechar. E você falou em machine learning e análise preditiva. Isso é utilizado também na hora de fazer o prospect dos clientes ou não? Não, a gente ainda não está com essa inteligência para prospect, mas a gente tem hoje, dentro da área de marketing, eu montei essa estrutura de inteligência de mercado já há bastante tempo, então nós temos uma estrutura de inteligência de mercado dedicada para levantamento de perfil do cliente, o que é o cliente ideal. Então eles ajudam muito a gente a otimizar as nossas ações digitais. Então eu olho quem é o meu cliente ideal, eu olho o que esse cliente consome, como é que ele consome, e a gente trabalha essas análises para melhorar conteúdo, para fazer o addressable correto na hora das campanhas. Então ter essa inteligência, ter esse grupo, que hoje são umas 8 pessoas, dentro da equipe de marketing faz muita diferença. E, tá bom, você não consegue usar a análise preditiva, mas você consegue localizar quem é o cliente ideal. Como é que é a fotografia desse cliente ideal? Como é que é, digamos, o sonho de consumo de vocês? Esse cliente ideal, a Simpress hoje atua com vários segmentos, né? Acho que a carteira de clientes que a gente formou ao longo desses anos, que hoje tem mais de 2.000 clientes, ela é muito equilibrada em diferentes verticais. Então, eu atendo banco, eu atendo agronegócio, eu atendo saúde, eu atendo varejo, educação, governo, enfim. Então, a gente acabou criando células para analisar cada um desses perfis. Porque quem compra no varejo e as necessidades do varejo são diferentes da necessidade de saúde. Então, hoje, esses reportes que a gente tem, eles ajudam a gente a identificar o potencial, as dores, a forma de consumo. Para este tipo de grupo é mais importante a capilaridade, é aqui que nós vamos direcionar o nosso discurso. Para a educação não é a capilaridade, porque você não necessariamente tem escolas espalhadas pelo Brasil inteiro. Muitas vezes a escola é muito mais uma coisa da região do que ser capilarizado como é o varejo. Então a gente tem um olhar muito específico para cada segmento. E daí te dizer especificamente, eu seria aqui um pouco leviana, mas obviamente a gente consegue ter, eu não consigo ter de cabeça, mas a gente consegue ter hoje indicadores que ajudam a gente a identificar melhor e daí conseguir desenhar uma jornada, uma trilha de e-mails, um conteúdo de evento, um white paper, enfim, que seja mais relevante para cada segmento. Isso tem a ver também com o speech de vendas, né? Você consegue adaptar o speech de vendas ao cliente. Sim. Nosso time hoje não é vertical, mas a nossa abordagem ela é toda focada de forma vertical. As soluções que eu aplico em saúde são diferentes das soluções que eu aplico em educação, apesar de no final ser outsourcing de PCs ou notebooks, mobilidade, as necessidades, as formas de uso, os desafios que cada uma dessas soluções tem que desenvolver em cada segmento são completamente diferentes. Dá um exemplo para a gente de clientes que são muito diferentes entre si ou mercados que são diferentes entre si. Tá. Quando você fala de saúde, por exemplo, você tem coletores de dados, tablets sendo usado no beira-leito. Então, você tem enfermeiros que estão ali com aquela missão de garantir que quem está, o leitor do código de barra da pulseira está sendo feito no paciente X, ele tem que garantir que na tela do tablet dele ele vê isso. Então, todos esses equipamentos que estão ali, eles precisam estar integrados e ser de uma forma facilmente utilizada por esses usuários. Se você começa a colocar processos difíceis para eles poderem
manusear, porque o principal objetivo deles não é fazer a gestão desses equipamentos, né? O principal objetivo deles é dar o medicamento certo para o paciente, é garantir que eles estão entregando o kit que eles têm para quem realmente tem que tomar. Quando você vai para a educação, o tablet, por exemplo, é usado numa sala de aula. Dentro desse tablet você tem uma plataforma de educação. O aluno não pode fazer nada fora daquela plataforma. Você tem soluções hoje que você consegue, por MDM, limitar qual é o acesso que aquele tablet tem. Né? Aquele tablet, se ele sair de lá, ele perde o Wi-Fi. Se ele sair dessa quilometragem, você já bloqueia, não é mais para o usuário poder usar. Né? E você inibe, por exemplo, um furto de alguém levar um notebook fora do perímetro da escola. Então, são necessidades completamente diferentes do mesmo device e que, no final, não adianta eu falar para a educação que eu vou trazer robustez para produtos químicos, porque na saúde você tem muita coisa para ficar higienizando, na educação você não precisa disso. Então, são fatores que não agregam valor para a educação e a gente acaba não abordando, mas que são essenciais, por exemplo, para a saúde e que a gente precisa dizer que são produtos robustos e que aguentam todos esses produtos químicos. Aí são abordagens completamente diferentes. Tem mudanças também de região para região do Brasil, de comportamento do cliente? Tem, a gente percebe timing, né? Por exemplo, em São Paulo, a questão do OPEX para CAPEX, do CAPEX para OPEX, ela já está muito mais madura. Quando você vai para regiões um pouco mais distantes, por exemplo, em Porto Alegre, a gente fez um evento recente em Porto Alegre, e ainda há uma cultura muito de CAPEX, então exige ali um trabalho mais forte de levar quais são os valores do outsourcing, dessa possibilidade de você não ficar imobilizando o seu recurso, usar o seu recurso para outras coisas. Então, você tem um discurso diferente do que você tem em São Paulo, quando você já está falando de serviços e de soluções, né, na tua oferta. Em alguns países você ainda tem que explicar essa diferença entre o CAPEX e o OPEX e a oportunidade que o OPEX traz para o negócio. Mas é perceptível, sim, em alguns lugares, essa diferença. Isso tem muito mais a ver, então, digamos, talvez num processo de tomada de decisão do que necessariamente no uso específico dos produtos, então. Sim. Sim, muito mais no modelo de negócio do que no uso. Né? A transformação digital, ela foi geral, ela foi Brasil. A pandemia forçou todo mundo a fazer essa mudança. Alguns setores você tem velocidade aí muito mais setorial, né? Você tem setores que estão muito mais avançados do que outros, mas a questão de modelo de negócio, a gente percebe essa mudança muito mais do que em tecnologia ou necessidade de usabilidade. Agora, fala um pouquinho dessa questão aí que a gente estava falando. Dentro da empresa, existe uma necessidade, eu acho que, de usabilidade, né? Cada vez mais o produto ser fácil de usar. A gente está vendo o crescimento do ChatGPT e tal. Isso vai interferir dentro da configuração dos produtos para que eles se tornem mais fáceis de usar no futuro? Olha, eu acho que ainda é cedo para dizer qual é o efeito dessa mudança, mas certamente todas essas mudanças tecnológicas, elas têm benefícios e mudanças dentro dos produtos. Né? Eu sei que certamente o GPT tem impactado em marketing, a gente já usa algumas dessas, a gente já usa essa ferramenta em algumas atividades que a gente faz, ainda com muito cuidado, ainda com muito olhar, né? Não dá para colocar tudo lá e achar que aquilo ali vai resolver a nossa vida, muito mais como uma forma de começar do que você começar numa página em branco, mas certamente em produto isso vai ser uma melhora que a gente tem, e com qualquer uma dessas inovações tecnológicas que tem pela frente. Como é que, no começo a gente falou, evidentemente, que essa empresa era do Grupo HP. Como é que vocês são impactados pela HP e como é que vocês impactam o Grupo HP? Porque eu sei que várias das soluções que vocês criaram aqui acabaram sendo adotadas no exterior. Como é que é essa troca aí de informações? Bom, a gente é uma empresa do Grupo HP, mas a gente hoje tem uma independência de gestão, né? Nós somos uma empresa muito focada em serviço. Hoje o principal negócio da HP Brasil
ainda está na venda transacional. A gente tem trabalhado em conjunto num projeto muito legal, onde hoje a gente está muito competitivo também em venda transacional. Então, a Simpress, hoje, para uma carteira específica de clientes, tem trabalhado a oferta de venda, porque são clientes que ainda não migraram para CAPEX ou não têm o interesse em migrar para CAPEX na parte de PCs e notebooks. Então, a gente está muito forte nessa parceria com eles. E quando eu falo parceria, é porque hoje a gente trabalha muito unido para evitar essa jornada, esse impacto de duas empresas da mesma empresa atuando no mesmo cliente. Então, hoje é transparente para a HP quem são os clientes que a gente está atuando e vice-versa, né? Então, a gente tem esse trabalho em conjunto. E a HP, sim, tem um movimento, criou uma estrutura muito forte de serviços, tem trabalhado um movimento de atrelar mais serviços, e a Simpress está sendo uma referência para eles nesse movimento. Isso é um orgulho muito especial para todos nós, porque a HP tem duas empresas nesse modelo de Simpress, uma que fica aqui e uma que fica em Londres, e são as empresas que estão ajudando nessa composição de uma globalização de uma HP focada em serviços tanto para PCs quanto para impressão. Existe alguma possibilidade de expansão para a América Latina, por exemplo? Da Simpress para a América Latina? A gente nunca diz não, né? A gente é uma empresa muito rápida, a gente tem vários clientes que têm pedido para a gente essa movimentação. Hoje a gente trabalha em conjunto com a HP, hoje quando tem uma necessidade que é global, a gente junto com a HP atua nessas praças, mas não a Simpress direto nessas praças. Mas eu acho que na Simpress a gente nunca pode dizer que dessa água não bebereis, porque a gente é uma empresa muito dinâmica e se tiver potencial e oportunidade, não tem por que a gente não fazer essa migração. Quais são as mudanças do marketing agora daqui para frente? Como é que você enxerga, digamos, o marketing da Simpress daqui a 1 ano, 2? Se nós somos um marketing muito focado em negócio, né? O nosso principal diferencial hoje como marketing é que a gente acorda pensando em como é que a gente pode trazer mais leads e a gente dorme pensando nos leads que a gente trouxe, se eles estão sendo aproveitados efetivamente ou não. Eu acho que a gente cada vez mais vai ser um marketing automatizado. Grande parte das nossas atividades ela já é automatizada. Eu vejo a gente como um marketing maduro, podendo levar cada vez mais valor para o negócio, podendo apoiar todas essas inovações e essas mudanças que a gente tem feito aí na parte de produto e de solução. E eu vejo uma estrutura muito focada em conteúdo, né? Como é que a gente educa esse mercado, como é que a gente compartilha aquilo que a gente tem feito em clientes, como é que a gente leva isso de forma estruturada. Então, um marketing muito dinâmico e um marketing muito ativo junto ao comercial. Bom, já que você falou dessa questão do conteúdo e de educar o cliente, eu queria encerrar perguntando como é que são esses eventos que vocês fazem e como é que alguém que esteja nos vendo pode se conectar para participar também, porque afinal de contas é no Brasil inteiro, né? É no Brasil inteiro. A gente participa de eventos que já são estruturados, né? A gente participa patrocinando eventos e a gente acaba fazendo os nossos próprios cafés, as nossas próprias rodadas de conversa, como a gente chama, Sim Talks. E, enfim, a maior parte desses eventos são divulgados em rede social, alguns são exclusivos para uma carteira de clientes, mas a gente tem sempre alguma coisa acontecendo, então quem tiver interesse, obviamente, é só seguir a gente no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa muito para divulgar as nossas ações e acionar a gente lá e mostrar o interesse. A gente, obviamente, convida vocês para participar aí de algum evento pelo Brasil. Então vocês vão sair do Money Talks para o Sim Talks. Sim Talks, exato. Não é verdade? Eu te agradeço muito, Jorge. Obrigada, muito obrigado foi um prazer conversa. enorme. E vocês que ainda não fizeram outsourcing dos seus equipamentos, pensem, porque existe uma forma muito interessante de se rentabilizar a operação quando você deixa de adquirir e colocar um valor enorme de uma vez só nos equipamentos. Esse tipo de solução é muito mais moderna do que simplesmente fazer uma compra grande de uma vez só. Então, ficamos por aqui. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Obrigada.